Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de termologia para o nono ano, agora na parte de calorimetria. Dessa vez nós trouxemos alguns exercícios de ver como que nós podemos aplicar a fórmula de calor sensível para encontrar e resolver alguns problemas. Bom, nesse primeiro problema ele diz o seguinte: um corpo ao receber 2.000 calorias de uma fonte quente tem sua temperatura aumentada em 20 graus Celsius. Se sua massa é de 100 gramas, qual o valor do seu calor específico? O calor específico é a constante que vai ter, que cada substância vai ter, que dita exatamente quantas calorias são necessárias para aumentar 1 grama em 1 grau Celsius. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a nossa fórmula, que é calor, quantidade de calor é igual a M vezes C vezes delta θ, massa, calor específico, variação de temperatura. É importante perceber que no texto foi dado que ela foi aumentada em 20 graus Celsius, ou seja, isso aqui já vai ser o meu delta θ. Tá? Ele não deu a temperatura inicial e a temperatura final, ele deu a variação da temperatura, que é exatamente o que entra na nossa fórmula. Bom, a segunda coisa que nós temos é a massa, e também é dado o calor, ou seja, basta você substituir, vai ser igual a massa 100 vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? Aqui nós vamos ter que 2.000 vai ser igual a 2.000 vezes calor específico. Invertendo os dois lados da equação e jogando 2.000 dividindo, nós vamos ter calor específico vai ser igual a 2.000 sobre 2.000. Calor específico vai ser igual a... Desculpa. Vai ser igual a 1 caloria por grau Celsius. Lembrando que a unidade de calor específica é caloria por grau Celsius, ok? Bom, agora a gente trouxe um segundo exercício, ele é um pouquinho mais complexo, ele já envolve um gráfico, e ele vai dizer o seguinte: uma massa de 200 gramas varia a sua temperatura de acordo com o gráfico. Ele vai fazer duas perguntas, que a primeira é qual o calor específico da fase sólida, e a segunda é qual o calor específico da fase líquida, tá? Bom, primeiramente, o que esse gráfico está dando para a gente? Ele está mostrando a mudança, a curva de temperatura da substância, ou seja, ele está mostrando como é que a temperatura vai mudando à medida, a temperatura aqui no caso o eixo das ordenadas, no eixo das abscissas nós temos a quantidade de calor, à medida que o calor é cedido para essa substância. Inicialmente, nós vamos ter que a substância está começando aqui nesse marco, ou seja, na origem do nosso eixo coordenado. Isso significa que ele está começando com temperatura igual a 0 graus Celsius e ainda não recebeu nenhum calor. Quando ele recebe 150 calorias de calor, isso significa que a temperatura dela subiu para 75 graus Celsius. Depois disso, quando ele recebe mais de 150 a 450 de calorias, ou seja, ele recebe mais 300 calorias, a temperatura dele não muda. Isso é muito importante. Depois nós podemos perceber que de 450 para 550, a temperatura dele muda de 75 para 225 graus Celsius. Bom, como é que a gente pode identificar aqui o que está acontecendo? Primeiramente é que nós temos aqui dois patamares nesse gráfico que identificam mudanças de estado, tá? Isso a gente vai ver com mais calma depois, mas aqui há uma mudança de estado e aqui é uma outra mudança de estado, pois está havendo um fluxo de calor, mas não está tendo uma mudança de temperatura. Isso automaticamente mostra que nós temos 3 estados aqui. E como a gente não está tratando uma situação mais complicada, a gente está tratando uma situação com pressão normal, a gente tem que esse estado vai ser o estado sólido, esse vai ser o estado líquido e esse vai ser o estado gasoso, tá? E esses patamares vão ser exatamente a mudança entre os estados. Agora sim, quando ele pergunta qual o calor específico da fase sólida, nós sabemos que ele quer o calor específico nessa parte do gráfico. E como que a gente pode encontrar o calor específico? Nós sabemos que a fórmula que tem o calor específico é a Q igual a MC delta θ. Tá? Só que nesse caso aqui, para eu achar o meu calor específico, eu vou ter que Czinho vai ser igual a quantidade de calor sobre M vezes delta θ. O que eu tenho que fazer é tirar do gráfico tanto o meu calor quanto o meu delta θ, já que a massa foi dada, que é de 200 gramas. Nesse caso aqui, pelo gráfico, eu sei que a quantidade de calor que ele recebeu na fase sólida, foi de 150 calorias. E, no caso, a variação de temperatura foi de 0 para 75 graus Celsius, ou seja, 75 graus Celsius. Então, eu vou ter aqui 200, que é a massa, vezes 75.
Lembrando que 150 dividido por 75 vai dar 2. 2 dividido aqui vai dar 1. Isso vai dar 0,01 caloria por grau Celsius. Essa é, no caso, o calor específico da fase sólida, tá? Bom, como é que eu poderia agora achar o calor específico da fase líquida, utilizando a mesma ferramenta que nós fizemos? Nós primeiro vamos colocar aqui a fórmula de como que eu posso calcular o calor específico numa fase, numa mudança de temperatura. Tá? E nós vamos lembrar que C vai ser igual à quantidade de calor sobre massa vezes a variação de temperatura, e vamos olhar no gráfico e tirar esses valores daqui. No caso, nessa parte líquida, na fase líquida, nós temos que o calor recebido não foi 550, isso é um erro muito comum. O calor recebido foi essa variação, ou seja, ele já tinha recebido 450 calorias, só que ele foi até 550, ou seja, ele recebeu mais 100 calorias, ou seja, quanto que ele recebeu na fase líquida foram 100 calorias. Então, aqui eu vou substituir por 100 sobre a massa. Agora, qual é a massa? A mesma massa de antes, porque ele muda de estado, mas ele não perde massa, nem acrescenta a massa dele. E qual foi a variação de temperatura na fase líquida? Ele foi de 75 para 225. Essa variação foi de 150 graus, ou seja, 150. Então, nós vamos ter, podemos fazer esses cortes, 1 sobre 300. 1 sobre 300 caloria por grau Celsius. A gente vai deixar assim indicado, mas o importante é mostrar que através de um gráfico, tá? Através de um gráfico, dado você tendo a massa da substância, através do gráfico da temperatura com relação à quantidade de calor, você consegue calcular o calor específico. Nessa situação ele não pediu, mas a gente ainda poderia, se tivéssemos os dados aqui indicados no gráfico, calcular o calor específico também da parte gasosa, ok? Bom, agora a gente trouxe um terceiro exercício, que também está relacionado já com uma situação cotidiana. Diz o seguinte: a chama de um fogão de uma determinada casa oferece 200 calorias por segundo. Qual o tempo necessário para aquecer 500 gramas de água, inicialmente a 0 graus Celsius, até a sua temperatura de ebulição, dado que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius? Bom, o que é importante aqui a gente perceber que tem uma novidade, que é esse raciocínio aqui, tá? É a introdução desse termo de dar quantidade de calorias por segundo. Mais para frente a gente vai estudar isso, tá? Isso é um termo de potência, é uma forma de apresentar potência, mas por enquanto basta a gente saber essa relação de que vão ter 200 calorias sendo cedidas pela chama em 1 segundo, tá? O que a gente quer saber mesmo é a quantidade de calor, a gente quer saber o tempo, mas primeiramente a gente vai precisar saber a quantidade de calor necessária para fazer essa mudança de temperatura, trazer a água de 0 graus Celsius até a temperatura de ebulição, que aqui também é uma forma de falar 100 graus Celsius, já que a gente está falando a pressão atmosférica. Então é importante aqui a gente perceber que ele deu esse dado, mesmo que ele não tenha sido claro. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a nossa fórmula, quantidade de calor é igual a MC delta θ. A gente vai quer essa quantidade de calor, ela vai ser dada por a massa, que no caso a massa de água é 500 gramas, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que é a final, menos a inicial, ou seja, 100 menos 0. Então isso aqui vai dar que a quantidade de calor é igual a 500 vezes 100. A quantidade de calor vai ser igual a 50 mil calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para conseguir chegar, levar essa água de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Bom, agora, como é que a gente pode relacionar isso com o tempo? A gente vai precisar se atentar a essa parte aqui que ela diz, que o exercício diz que é cedido, no caso, a chama oferece, a gente está considerando que toda a quantidade de calor vai para a panela, não está sendo perdido para o ambiente, que a chama oferece 200 calorias por segundo. Ou seja, a gente pode dizer que em 200, há uma liberação de 200 calorias em 1 segundo, tá? O que a gente quer saber é, em 50 mil calorias, para 50 mil calorias, quantos segundos vão decorrer? Tá? A gente pode fazer isso com uma regra de 3, porque a gente já tem uma relação direta, linear, da relação da quantidade de calor que é cedido pelo fogo
pela chama, em relação ao tempo. No caso, é 200 calorias em 1 segundo. Então, em 50.000, quanto que seria? A nossa conta vai ficar que o tempo vai ser dado por 50.000 vezes 1 sobre 200. Tá? Posso cortar esses zeros. Eu vou ter 500 sobre 2. Isso vai me dar 250 segundos. Tá? 250 segundos. Aqui, esses 250 segundos, você também pode passar isso para minuto. Mas o importante é saber que a gente conseguiu achar o tempo, mesmo que a gente não tenha introduzido nenhuma parte de potência, nem nada disso, a gente conseguiu calcular quanto tempo você vai ter que deixar essa panela no fogo para que ela consiga chegar a fazer essa mudança de temperatura, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.